E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos abordar o tema Associação de capacitores em paralelo. Observe o circuito ilustrado no quadro. Nele nós temos 3 capacitores associados em paralelo de capacitâncias C1, C2 e C3. Nesta associação, todos os capacitores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Note que a diferença de potencial entre os polos A e B do nosso gerador vale U. E é justamente o valor da diferença de potencial entre os polos de cada capacitor, conforme ilustrado no circuito. Portanto, nós podemos escrever, primeiramente, a seguinte igualdade. U1 igual a U2 igual a U3 igual a U. Como nós já vimos em vídeos anteriores, a placa superior condutora de cada capacitor ligada ao polo positivo do gerador perde elétrons. Portanto, as placas superiores ficam carregadas positivamente, conforme ilustrado. A placa inferior de cada capacitor ligada ao polo negativo do nosso gerador recebe elétrons. Consequentemente, todas elas ficam carregadas negativamente, conforme ilustrado no circuito. Desta forma, cada capacitor condensa certa quantidade de carga elétrica, e eu estou representando a carga condensada no capacitor 1 por Q1, no capacitor 2 por Q2, no capacitor 3 por Q3. A partir de agora, nós vamos substituir os 3 capacitores associados por um único capacitor chamado de capacitor equivalente, como eu aqui ilustro, ligado nos polos do mesmo gerador de DDPU. A carga elétrica condensada no capacitor equivalente eu represento por Qzão. E Qzão pode ser obtida pela soma da carga elétrica condensada em cada capacitor associado. Muito bem. Antes de buscarmos uma expressão que nos permite obter o valor da capacitância equivalente, vamos recordar a relação entre carga, capacitância e DDP para um capacitor. Por exemplo, para o primeiro capacitor, nós podemos escrever que a carga Q1 é igual a capacitância C1 vezes U. Para o capacitor 2, a carga Q2 é igual a capacitância C2 vezes U. E para o capacitor 3, a carga Q3 é igual a capacitância C3 vezes a diferença de potencial U. Observe que a diferença de potencial em cada expressão é a mesma. Observando o circuito equivalente, a gente também pode escrever a relação entre a carga Qzão, a capacitância equivalente e a diferença de potencial U da seguinte forma. A carga Qzão é igual a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial. A partir dessas 4 expressões e desta, nós podemos, enfim, obter uma expressão que nos permite calcular o valor da capacitância do capacitor equivalente desta associação. Reescrevendo essa soma, Qzão igual a Q1 mais Q2 mais Q3, obtemos Qzão, eu vou trocar por capacitância equivalente vezes U. A carga Q1, vou trocar por C1 vezes U. A carga Q2 por C2 vezes U. E a carga Q3 por C3 vezes U. Nós podemos simplificar essa expressão cortando a diferença de potencial U. Consequentemente, a gente obtém, enfim, uma expressão que nos permite calcular a capacitância do capacitor equivalente
da associação de capacitores em paralelo. Basta somar as capacitâncias dos capacitores associados para obter o valor da capacitância equivalente. Nós podemos, a partir de tais expressões, generalizar tais conceitos para N capacitores associados em paralelo. Neste caso, a capacitância equivalente é dada pela soma com o índice I variando de 1 a N de CI. Perceba que se o Nzinho é igual a 3, nós temos essa expressão. A carga Qzão armazenada no capacitor equivalente é dada também por um somatório. Vamos colocar para J variando de 1 a Nzinho de QJ. Perceba, mais uma vez, que se Nzinho é igual a 3, a gente obtém essa igualdade. Já a diferença de potencial U, ela possui o mesmo valor para todos os capacitores associados em paralelo. Note, como observação final, que o valor da capacitância equivalente é maior do que o máximo valor encontrado das capacitâncias dos capacitores associados. Então, nós podemos escrever que a capacitância equivalente é maior do que o valor máximo encontrado entre C1, C2, C3 e assim por diante. Você pode verificar facilmente esta relação a partir da expressão acima. Se nós assumirmos que o primeiro capacitor tem capacitância de 1 microfarad e que o segundo tem uma capacitância igual a 2 microfarad e que o terceiro tem uma capacitância igual a 3 microfarad, o capacitor equivalente possui uma capacitância igual a 6 microfarad, obedecendo esta análise feita aqui no final. Com isso, eu encerro este estudo. Até a próxima.